procrastinação do sono está associada a traços de personalidade específicos. E aí vocês lembram, né, que a gente tem aqueles traços de personalidade onde deixa eu achar aqui rapidinho, ó, traços de personalidade, onde a gente já falou outras vezes sobre isso daqui, né? Inclusive tem um módulo aqui no reservatório de dopamina que a gente fala sobre traços de personalidade. E aí vocês lembram que a gente tem o famoso Big Five aqui. Nós temos um módulo sobre isso aqui no RD. Basicamente, para quem não lembra, Big Five fala sobre os 5 grandes traços de personalidade. Isso aqui, pessoal, é produto de anos e anos de estudo dos psicólogos, principalmente da galera da psicologia, embora tenha neurociência, mas isso aqui é bem anterior ainda à invenção das neurociências como um campo independente de estudo. Isso aqui é uma coisa até mais antiga. Na verdade, se a gente for procurar o início do início, foi lá com Francis Galton, né? A época do Darwin, que eles começaram a entender que existiam alguns traços de personalidade em comunidades independentes que nunca se conectaram e que apresentavam comportamentos semelhantes, ou traços de comportamentos semelhantes, e isso levantou suspeitas de que, talvez as pessoas, em alguns aspectos, se comportem de forma parecida entre elas, mesmo sem nunca terem se conhecido. Ou seja, existe alguma coisa de personalidade que vem com a gente, e aí anos e anos e anos de estudo depois. Salvo engano, isso começou com 700 e poucos traços de personalidade, né? A gente pode fazer uma aula um dia só sobre isso, tá? Uma vez eu fiz um levantamento da literatura gigantesco sobre isso. Salvo engano, começou com 700... Na verdade, acho que começou com mais de 4.000 adjetivos que descreviam aspectos observáveis na personalidade humana. Depois isso foi reduzindo, chegou para 700, depois para 171 termos. Aí fizeram uma série de análise fatorial, reduziram isso para 12 traços principais. E aí depois, aí sim, com vários estudos... principalmente isso aqui, né, século XX, né, século passado, 1950, 1960, aí foram conseguindo aprimorar, reduziram para 8, né, principalmente com os estudos nos anos 60 do Ernest Tupes e Raymond Crystal, reduziram para 8, até que depois foram diminuindo e chegaram em 5, né. E os 5 grandes fatores de personalidade você está vendo aí na tela. Então, sempre que você vê aquela galera falando sobre sanguíneo, colérico, não sei o nome dos outros, sanguíneo, colérico, não lembro os outros, sanguíneo, colérico e sei lá mais o que. Isso não tem evidência científica, tá? A melhor forma de a gente definir fleumático, a melhor forma da gente definir personalidade hoje é de acordo com a Big Five, segundo os melhores estudos científicos do planeta, tá? Depois, nos anos 80, veio o Goldberg, o famoso Goldberg. Aí ele pegou aqueles 5 grandes fatores que chamavam e criou o termo Big Five, né? O Lewis Goldberg. Trabalhava não lembro onde ele trabalhava. E aí hoje a gente tem diversos estudos genéticos mostrando que esses traços de personalidade, aí eu já vou chegar na procrastinação e já vou chegar no sono, tá? Mostrando que esses traços de personalidade, eles são universais, então a gente encontra ele em diferentes populações, tá? A gente encontra ele em diferentes populações. Eles são... a justificativa empírica do porquê são 5 é por conta de uma série de análise fatorial estatística, não vem ao caso a gente falar aqui. E você consegue encontrar, como eu disse, em qualquer população. E ainda existe uma base genética muito forte para esses traços de personalidade. E aí vocês lembram, claro, a gente tem um módulo aqui explicando o que é. Tem um módulo do Dr. Renato Silva explicando todos os traços de personalidade para você se entender um pouco melhor. E aí eles têm subdivisões que vocês vão aprender melhor lá no módulo do Renato, né? Cada abertura para experiência tem 2 tipos embaixo dela, extroversão tem 2 tipos de extroversão, neuroticismo, e que muitas vezes eles não são parecidos, às vezes são até um pouco contraditórios, mas estão dentro desse grande eixo, tá? Então, se vocês querem aprender mais, eu sugiro que vocês aprendam sobre isso daqui, tá? Porque ajuda você a ter autoconhecimento, uma vez que
você se entende, cara, e aí é muito mais fácil. Por exemplo, eu sou um cara com alto grau de conscienciosidade, isso faz com que eu seja mais gentil comigo mesmo quando eu faço algumas coisas que me machucam, entendeu? Porque eu entendo que é uma personalidade minha. Aí só rapidamente aqui, né, abertura para experiência configurado pelo interesse por novas vivências, né, aventura por ideias incomuns, pela arte ou pelo uso da imaginação e tal. Geralmente essas pessoas são imaginativas, criativas, curiosas, apreciadoras da arte, sensíveis à beleza. Então, você pode ter muito ou pouco disso, né? Conscienciosidade, aqui vai ser a primeira que tem a ver com sono. Depois eu vou mostrar para vocês aquele estudo que relacionou problemas de sono e procrastinação de sono com traços de personalidade. Pessoas com conscienciosidade alta são geralmente muito disciplinadas, têm orientação para deveres, ou seja, fazem as paradas que tem que fazer, foco nos objetivos, têm muita ambição. Já pessoas com menor grau, né, costumam ser mais flexíveis, espontâneas, aí vocês vão entender por que isso aqui é ruim para o sono, tá? Extroversão, são pessoas mais sociáveis, animadas, né, dispostas a se relacionar, amantes da diversão. E neuroticismo também tem a ver com sono, vocês vão ver depois, são pessoas emocionalmente reativas, vulneráveis ao estresse, ansiosas, instáveis e etc. Né? E o último, agradabilidade ou simpatia, dependendo da tradução. São pessoas mais respeitosas, amigáveis, generosas, prestativas e tal. Então, esses 5 grandes fatores vocês encontram em qualquer cultura humana. Se vocês forem conversar com um aborígene australiano, com um indígena da Amazônia peruana, ou com um esquimó que mora no Alasca, ou com um cara que mora no sul da Argentina, com um xiita do Oriente Médio, com um escocês, né, lá em cima, ou com um islandês, que é mais longe ainda, lá para cima, ou sei lá, com um cara que mora no leste da Rússia, né, todos os cantos do planeta, você vai encontrar pessoas que têm esses traços de personalidade. Por isso que eles são muito interessantes, né? E por isso vocês devem parar de escutar essas paradas de fleumático e sanguíneo, tá? Isso aqui é o que acontece de verdade. Isso aqui é o que a ciência mostra, essa é a realidade, né? E aí, o que os pesquisadores viram, né? Eles viram que procrastinação do sono está associada a ou seja, aquela pessoa que sabe que precisa resolver o sono, ou sabe que precisa fazer a higiene do sono, sabe que precisa dormir, mas aqui ela não consegue pôr isso em prática, né? Bom, jovens adultos podem procrastinar na hora de dormir devido a características específicas da sua personalidade. Há um estudo publicado no 19 de maio na revista Sleep, a melhor revista do mundo sobre sono, associa a procrastinação do sono a 5 fatores, ou Big Five, né? Neuroticismo, extroversão, abertura para experiência, amabilidade e consciência. Para fazer a pesquisa, 390 pessoas com idade de 24 anos responderam um questionário sobre a própria procrastinação na hora de dormir e um diário durante 14 dias. Além disso, as perguntas abordaram traços de personalidades. Meu Deus, cara, quanta propaganda. Assim, os pesquisadores traçaram 5 características de personalidade antes participantes: neuroticismo, extroversão, tá? Vocês já viram o que significa. Com isso, o estudo relacionou o adiamento para dormir ao maior neuroticismo. Olha só, então a pessoa que tem maior neuroticismo, que é uma pessoa mais preocupada, né? Uma pessoa mais reativa, vulnerável ao estresse, que apresenta tendência a experienciar emoções negativas, né? Um elevado grau tem predisposição a interpretar situações normais como ameaçadoras. Se você for olhar, faz sentido, né? A pessoa que tem um neuroticismo maior, ela ter mais problema para dormir, porque é aquela pessoa que recebe uma informação no grupo de WhatsApp, ou recebe uma informação, ou vê alguma coisa na internet, no Twitter, ou sei lá, no Instagram, no qualquer lugar, no Facebook, e a pessoa ela fica mais preocupada, ela tem uma vulnerabilidade maior àquelas informações que são potencialmente estressantes, e aquilo faz com que essa pessoa tenha uma maior reatividade emocional, gerando todo um ciclo de alteração neuroquímica no corpo dela, né, de alteração fisiológica no corpo dela, culminando na perda de sono, né? Então, sim, se você que está aí assistindo no outro lado da tela, se você é uma pessoa que tem
E olha como é importante você assistir o módulo de personalidade, você parar um pouquinho sua vida, assistir o módulo, depois o Leandro vai botar na tela aí para vocês, no final da live a gente divulga aqui, assistir o módulo de personalidade, você entender porque tem as perguntas, você vai conseguir refletir se você tem mais, não é um teste neuropsicológico, um teste médico, mas você vai se ver, é bom para o seu autoconhecimento, porque você está assistindo o que a ciência mostra que tem mais relevância na sua personalidade e com base naquilo ali você vai se identificar mais ou menos com um determinado parâmetro, um traço de personalidade e vai falar, pô, realmente eu sou uma pessoa mais neurótica, né, no sentido dos traços de personalidade, não aqui na linguagem freudiana, mas mais neurótica nesse sentido, eu tenho um neuroticismo alto. Então, cara, você não pode ficar de noite lendo notícia, vendo coisa vulnerável, você tem que saber o que te controla, e no caso, notícias ruins, ou coisas ruins, ou fofocas, ou toxicidade, grupos de WhatsApp, aquilo te afeta, portanto, é inteligente dentro do seu repertório você estabelecer que, bom, não vou olhar essas coisas à noite porque isso pode prejudicar meu sono. Vocês estão compreendendo a lógica aqui? Estão compreendendo a lógica? Beleza. Por outro lado, então tá associado com o neuroticismo alto. Por outro lado, a procrastinação noturna foi relacionada a menor conscienciosidade. Olha que louco. A pessoa que tem menos conscienciosidade, ou seja, aquela pessoa que é menos disciplinada, que é menos autorregrada, né? É uma pessoa que vai ter mais problema para dormir. No caso, para começar o sono, né? E é por óbvio, a pessoa não é tão orientada por aquele objetivo, né? Uma pessoa mais flexível, digamos assim, né? E a menor extroversão. Interessante. Então, uma pessoa mais introvertida tem mais problema? Curioso, essa foi curiosa. E por outro lado, essa procrastinação noturna foi relacionada, a procrastinação foi relacionada à menor quantidade e à menor extroversão. Então, a pessoa mais introvertida tem mais dificuldade para dormir. Curioso. Nosso estudo demonstrou que indivíduos que procrastinam habitualmente a hora de dormir eram, na verdade, menos propensos a relatar busca por atividades emocionantes. Ou seja, menos extrovertidos, né? Envolvendo-se ou prazerosas. Interessante. Em vez disso, os procrastinadores relatam ter experiências emocionais consistentes com depressão, especificamente endossando uma tendência a vivenciar emoções negativas e ausência de experiências emocionais positivas. Carson explica que o estudo identificou a saúde mental como uma ferramenta para acabar com o problema de procrastinar. A questão, segundo ele, não está relacionada ao planejamento inadequado, mas pode ser causa de dificuldades em lidar com afeto negativo e ansiedade antes de dormir. Olha só, cara. Dada a ubiquidade desse comportamento e seu impacto na saúde do sono, esperamos ampliar essa pesquisa. Academia de Medicina de Sono. Interessante. Então, olha só que interessante. A questão, segundo ele, não é apenas relacionada ao planejamento inadequado. Então, se você não consegue dormir ou se planejar para dormir, às vezes não é porque você está com planejamento inadequado, baixa autodisciplina e problemas de gestão de tempo, né? Que é o que normalmente a gente entende, né, no senso comum, como, não estou conseguindo dormir bem, fazer meu planejamento de sono porque eu não consigo me organizar. Mas segundo essa pesquisa, não é só, né, não é apenas relacionado com isso. Mas pode ter também como causa dificuldades em lidar com afeto negativo e ansiedade, ou seja, você fica emocionalmente muito ativo, pode tirar da tela aí, você fica emocionalmente muito ativo e por essa razão você tem dificuldade de desligar, né? Então, mais uma vez, fica claro que celular durante a noite, celular durante a higiene do sono, celular durante aquele momento de desligar um pouco o seu organismo, não é uma boa pedida, né? Não é uma boa alternativa. Talvez seja interessante você criar essa rotina de desligar o seu celular. Eu tenho feito isso bastante e tem ajudado muito, tá? Eu lembro que foi em 2023, talvez, 2022, que eu comecei a sair um pouco do telefone à noite e isso me ajudou um monte, assim, porque você fica mais longe desse barulho, né? E você percebe que perdeu nada. Você perdeu nada, tá?